Eu já quero iniciar esse vídeo explicando, o título do nosso vídeo de hoje, o resultado da alegria de Cristo. Nós falamos nos 2 vídeos anteriores sobre as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças nada mais são do que realmente a alegria que é de servir a Cristo. Por mais que essas bem-aventuranças vão totalmente contra o que é alegria para o mundo. Então é sobre o resultado dessa alegria que eu quero falar com vocês hoje. Porque para aqueles que são pobres de espírito, que reconhecem o seu pecado, há sim o resultado para isso. O resultado dessa alegria, dessa bem-aventurança. Há sim também um resultado para aqueles que choram por causa do pecado, como eu falei nos vídeos anteriores. Aqueles que são mansos, que são humildes. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que são misericordiosos. Aqueles que são puros de coração. Aqueles que são pacificadores. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Há sim um resultado para essas bem-aventuranças, para essa alegria que é servir a Cristo. Então, qual é, Cláudio Júnior, o resultado dessa alegria de Cristo? Vamos lá, vamos ao texto. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16, nos diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, o resultado dessa alegria de Cristo é ser o sal da terra e ser a luz do mundo. E aí eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Nesses 2 elementos para explicar as coisas espirituais que Jesus Cristo utilizou, o sal e a luz. Interessante que eu buscando durante toda a semana, e aí chega no final de semana e ainda não tinha, apesar de ter lido muito, não tinha ainda aquela revelação, que eu gosto sempre de buscar, a revelação do Espírito Santo. Aquilo que realmente o Espírito Santo quer que eu compartilhe com vocês, que ele tem para me ensinar. Então, nesse final de semana, aconteceu 2 episódios que o Espírito Santo me ensinou, tanto a respeito do sal, como a respeito da luz do mundo. E aí é interessante que o Espírito Santo ele tem várias maneiras de nos ensinar, de nos conduzir na palavra da verdade. E nessa ocasião, eu acho lindo e extraordinário que o Espírito Santo me conduziu a viver na íntegra, viver realmente na pele, em ser realmente o sal da terra e a luz do mundo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, essa experiência que eu tive, que o Espírito Santo então ministrou no meu coração dentro disso aqui. Primeiro, o sal da terra. Aconteceu um episódio que a pessoa me perguntou: você acha que você é salvo? E aí eu falei: não, eu tenho certeza que eu sou salvo, por causa do Espírito Santo que está no meu coração. Ele testifica que sim, da salvação. E a pessoa, eu vi que eu sentia uma alteração tipo de ira. A pessoa disse: muitos naquele dia não vão entrar, assim como você. Acha que é salvo, mas não é salvo. Não entrará no reino dos céus. E ali o Espírito Santo de Deus foi ministrar no meu coração dentro da palavra que eu estava buscando para trazer a vocês, para trazer no vídeo de hoje. E é lindo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz também a viver a sua palavra, a viver e aprender com a palavra da verdade. E aí o que nós vemos aqui é essa pessoa que se irou porque eu falei que tenho certeza da minha salvação. E eu tenho, não porque eu sou perfeito, não, mas porque eu conheci verdadeiramente Jesus. Eu creio sim naquele que é o mediador entre Deus e os homens. Aquele que se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e por sua vida. Aquele que não há outro além dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nós alcançamos a salvação. É por meio dele. E nós temos o seu Espírito Santo para testificar no meu e no seu coração dessa salvação. Essa salvação, ela não vem porque somos perfeitos. Nós continuamos pecadores, mas somos aperfeiçoados dia após dia nessa graça, nessa maravilhosa graça. Porque todos os dias nós temos que sim nos render aos pés da cruz, reconhecendo Jesus Cristo como um único Salvador da nossa alma, porque não há outro além dele. Então, quando nós nos apropriamos verdadeiramente e conhecemos verdadeiramente e entendemos verdadeiramente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós tomamos então
posse dessa certeza, a alegria da salvação em nossos corações. Esse é um ponto de vista meu agora aqui. Aqueles que não têm essa certeza da salvação, ele precisa urgentemente conhecer a Cristo, porque conhecer a Cristo nos dá essa certeza da salvação. Você conhecer, você realmente entender o sacrifício na cruz do Calvário te dá essa certeza da salvação. Não porque você deixou de ser pecador porque você é melhor, não. Mas porque você tem convicção do sangue derramado na cruz do Calvário, do alto preço que foi pago pelos seus pecados. E por isso não há mais acusação. Você não é mais escravo do medo. Porque Jesus Cristo te libertou de toda a escravidão do pecado, todo o jugo do pecado, toda a acusação do maligno sobre a sua vida. E hoje tudo aquilo que aconteceu, Jesus Cristo apagou. E agora você é chamado a viver uma nova vida em Jesus. E por isso, então, você tem essa certeza da salvação. E por isso, então, você é o sal dessa terra. Mas, às vezes, o sal, ele incomoda. O sal, se você... Eu não sei se isso é uma recomendação médica, se eu não sou médico, e nem tenho conhecimento na área, mas eu já vi pessoas utilizando o sal para colocar em cima de uma ferida, para evitar que essa ferida se inflame ou estancar o sangue. Então, o que nós observamos naquilo ali, no sal como efeito curativo, é que ele em cima de uma ferida, ele vai incomodar. A ferida vai doer. E ser o sal da terra, às vezes, vai incomodar, sim, aqueles que estão no pecado. Porque aqueles que estão no erro não aceitam. Que seja, nem que você não fale nada, mas só a sua conduta, a sua maneira de viver vai o incomodar. Então o sal ele vai incomodar essas feridas. E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas características do sal que nós podemos então aprender e viver na nossa vida cristã. Primeiro, o sal ele é muito valioso. Nós vemos que no mundo antigamente, o sal ele tinha funções muito importantes antigamente. Ele tinha o poder de conservar a carne para que ela não pudesse estragar. Não tinha naquela época, como nós temos hoje, as geladeiras, freezer. Então a maneira de conservar era com sal. Então o sal naquela época era muito valioso, inclusive nos nossos dias atuais. Mas naquela época era muito mais importante. É tanto que a palavra salário origina então desse insumo, do sal. Salário vem de sal, porque era uma forma, um meio que eles utilizavam para fazer ali o escambo, troca de mercadorias. Então é algo muito valioso naquela época. E o que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, é que você é valioso. Assim como o sal era valioso naquela época, você também é valioso para Deus. Você tem uma importância grande nos planos de Deus. Por mais que o mundo diga ao contrário, que você não presta para isso ou para aquilo, mas você tem um valor especial para o Senhor. Não tem como você, por exemplo, usar um sal para fazer ou temperar um doce de leite. Não, ele está sendo utilizado numa função inadequada. Talvez você não esteja sendo utilizado para a função que realmente Deus estabeleceu para a sua vida, o plano que Deus já traçou para a sua vida, porque Deus ele tem um plano na vida de cada um. E agora você tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e buscar viver esse propósito. Eu tenho certeza que as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons que Deus deu para você vão ser potencializados, eles vão ser maximizados e você sim vai atingir resultados extraordinários. O templo, o nosso corpo, que é o templo e a habitação do Espírito Santo, foi feito justamente para isso, para ser a habitação do Espírito Santo, não para ser entregue às práticas, os desejos imorais que destroem esse templo, mas sim para ser preservado, porque nós temos um valor precioso para Deus, como templo e habitação do seu Espírito Santo. Então, mesmo que o mundo diga ao contrário, diga que você não é valioso. Aos olhos deles pode ser que não, mas aos olhos de Deus você é uma pessoa muito importante, tem uma função fundamental no seu reino. Então, deixe essas críticas, esses ataques que vêm contra a sua vida de lado e tome posse daquilo que Deus tem sobre a sua vida, que você sim é uma pessoa valiosa para Ele. E aí nós vamos então para o terceiro ponto, né, que já falei sobre o efeito curativo, que o sal como é um elemento valioso no mundo antigo, e também o sal ele tinha a função de quê? De conservar, como eu falei, conservar os alimentos, conservar contra o quê? Contra a ação das bactérias, porque aquelas bactérias tomam conta ali da carne e o que então? Putrificar. E o que nós temos aqui, não só como pessoas isoladas, mas a igreja como o sal desta terra, da preservação de um mundo não ser tomado totalmente pela essa corrupção, pela imoralidade, pela depravação total. Eu sei que nós vivemos num mundo que está tendenciando, está caminhando para a depravação total da humanidade. Mas eu sei que enquanto a igreja estiver nessa terra, ainda há o Espírito Santo ainda para de alguma forma segurar essa depravação total da humanidade. Mas quando a igreja for então arrebatada, isso então vai se tornar totalmente por toda a face da terra. Porque a Bíblia nos diz, você depois pode ver em Apocalipse, que esses que não acreditaram na verdade,
Eles então agora vão acreditar na mentira. Eles vão ser enganados, até com sinais nos céus e na terra, porque Deus vai permitir. Porque eles não quiseram aceitar a verdade e agora vão acreditar na mentira. Endureceram os seus corações, não aceitaram a palavra da verdade, não aceitaram a palavra da salvação. E agora vão crer e acreditar na mentira. Então, a igreja, como o sal da terra, ela tem essa função de preservar, de conservar com sua conduta. E isso, muitas vezes, vai acarretar sim a perseguição, como nós vimos aqui nas bem-aventuranças. Que você vai ser sim, porque esse sal ele incomoda a ferida, ele incomoda o pecado. E isso, de alguma forma, há um combate, há um conflito natural. Assim como dentro de nós mesmos, há um conflito entre a carne e o espírito. E quanto mais no mundo, as trevas contra a luz. Mas as trevas elas não podem prevalecer contra a luz. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. E esse é o papel do sal, de conservar, de impedir a corrupção total da humanidade. Quarto ponto, ele dá sabor. Ele dá um toque especial. Você já comeu uma comida sem sal? Totalmente sem sal. Você vai ver que para você não tem, é algo ruim, é algo sem sabor. E o sal ele vem para dar esse toque especial na comida. E aí o que nós vemos aqui? Nós vemos muitos aqueles cristãos que fecha a cara, parece que botam um limão dentro da boca, sou santo, não sou sério. Mas não é isso. Ser sal, ser cristão, não é isso. É a alegria, nós falamos, é a alegria, é o resultado da alegria de Cristo, as bem-aventuranças. Você, para seguir os preceitos de Deus, você não precisa ser. Não fala daqueles que têm a personalidade que realmente são dessa maneira, que o seu comportamento é assim. Mas tem aqueles que, para querer mostrar uma santidade, né, ele quer fechar a cara e pronto. Não, não é isso. É você ser a diferença. É você ser, realmente, trazer essa alegria por onde você passa, ser esse sabor diferenciado, para que as pessoas verdadeiramente possam ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida, essa diferença, esse toque especial. Você realmente fazer parte dessa essência de Cristo, por onde passar, conduzir esse aroma, esse cheiro agradável, essa alegria, porque sim, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então não é aquele que fica, apesar das perseguições, Cláudio, mas eu sou perseguido, eu sou caluniado. Não é isso. Mesmo com as perseguições, com as calúnias, você tem que você é um bem-aventurado. Você tem que irradiar essa alegria que está em você, que está dentro do seu coração. Essa alegria, como nós aprendemos nos vídeos anteriores, que vem dessa bem-aventurança, é uma alegria que não está relacionada a circunstâncias externas. Pode até estar sendo difícil por fora, mas tem uma alegria do Espírito Santo que o dinheiro não pode comprar, nada nessa vida pode comprar, pessoas não podem comprar. É uma alegria incondicional, que só sabe realmente quem vive e quem tem essa experiência com o Espírito Santo. É algo inexplicável, porque é mistério de Deus. É algo extraordinário da parte de Deus, que só vive quem realmente se entrega à direção, o direcionamento do poder do Espírito Santo de Deus. E é isso. É você é o valioso, tem sim esse poder curativo da ferida do pecado, mas grave, vai incomodar, a ferida ela vai doer, e tem a função de conservar da corrupção, e também tem essa função de dar o sabor, de dar a alegria. Você tem que ser realmente irradiar essa alegria do Espírito Santo por onde passa, trazer vida às pessoas, trazer ânimo às pessoas por onde passa, não com o espírito abatido, mas mesmo diante das circunstâncias difíceis, das perseguições, se alegrar, trazer esse brilho que está no seu rosto, através do Espírito Santo. E aí nós entramos, então, no segundo ponto, a luz do mundo. Eu vinha, aí como eu falei, as experiências que Deus me conduziu para ministrar no meu coração dentro desse tema, que até então, até ontem, Deus ainda não tinha ministrado no meu coração. E aí, aconteceu hoje, eu vim da igreja, da escola bíblica, estava passando na rua e um homem, ali alcoolizado, perguntou, isso é uma Bíblia? Eu falei, tirou uma palavra para mim, e eu fui lá na maior simplicidade, abri a Bíblia, tirei uma palavra, falei a palavra de Deus para ele. Mas a intenção dele era o quê? A intenção dele era mostrar que ele conhecia a Bíblia e, em resumo geral, ele queria se intitular basicamente a jumenta de Balaão. Ele queria dizer que ele estava sendo usado por Deus ali, naquela condição dele estava alcoolizado, estava numa situação bem difícil. E aí ele queria se utilizar disso para dizer que Deus estava usando ele, que ele usou até palavras da Bíblia, então era um conhecedor da Bíblia, mas o seu testemunho não estava de acordo. Então ele estava querendo dizer que Deus, a sabedoria de Deus, para confundir os sábios, a loucura de Deus para confundir os sábios. Mas eu sei que aquele que tem um discernimento verdadeiro do Espírito Santo, ele consegue discernir o que é, o que não é, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E um conceito que o meu pastor costuma dizer, o pastor Enilson, é que
Cara, imagine num mundo em que tem muitas pessoas, homens de Deus, que oram, que leem a palavra, que pagam o preço, sobem montes, se santificam. Tantos homens de Deus para ser usados. Você acha mesmo que nesta época, né, que com tantos homens de Deus, Deus vai usar uma pessoa numa situação dessa, alcoólatra, seja como for, que não está ali naquele momento, na condição de ter o Espírito Santo de Deus? Nós sabemos que Deus usou a jumenta de Balaão para falar com voz humana, foi uma situação que não tinha outra pessoa ali para fazer essa função. Então, num mundo cheio de pessoas, cheio do Espírito Santo, usada por Deus, que oram, que pagam preço, que jejuam, você acha mesmo que Deus vai usar uma pessoa nessa condição? Então, é o que o meu pastor diz. E assim eu concordo com ele. Porque, cara, Deus não vai usar uma pessoa numa situação dessa, sendo que tem tantos homens de Deus sendo usados por Deus no nosso tempo. E aí nós entramos então neste tópico. É a luz do mundo. Porque a luz do mundo, para mim, é o quê? É o resultado. É o resultado, como eu falei, de você ter alcançado, de você ter conhecido Jesus Cristo. Não é que, como eu vou ler aqui, porque é extraordinário que a Bíblia, ela prega a própria Bíblia. Lá em Tiago nós vemos que a fé sem obras, ela é morta. Não tem como. Não é que essas obras, ela vai me levar à salvação. Mas ao contrário, a salvação, a consequência de eu ser alcançado por Cristo, de ser salvo, ela consequentemente, naturalmente, vai me gerar esse resultado. Essas obras, naturalmente, vai ser uma coisa natural. Que você não vai fazer, você não vai querer fazer para dizer que você é um cristão, que você é isso ou aquilo. Não, isso é natural. É do trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Isso naturalmente vai acontecer. E a luz, ela vai, de alguma forma, irradiar. Não tem como esconder, como nós lemos na palavra, uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como. Não tem como eu esconder a luz debaixo de uma vasilha, sendo que a função dela é iluminar. E aí eu vou ler para vocês, vou ler na íntegra, Tiago 2, do versículo 14 ao 25. Vai nos dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então aqui, irmãos, aquele homem alcoolizado que me parou ali, ele queria, como eu disse, em resumo era isso, ele queria se intitular a jumenta de Balaão. Então naquela condição ele queria dizer que conhecia a Bíblia, que a palavra, que ia confrontar. E na verdade eu fui, ele me pediu uma palavra, fui de bom grado, apenas para trazer a palavra, um conforto de Deus, que eu sei que muitas pessoas precisam dessa palavra, da verdade, mas ele queria realmente era só debater a palavra. E aqui o que nós vemos é que não adianta eu confessar, eu ter a fé, como Tiago nos diz, até os demônios creem e estremecem que Deus é Deus. Não é isso, mas a partir do momento que eu creio, a consequência natural, o resultado natural são obras. E aqui nós entramos então na luz do mundo. É isso. Ser a luz do mundo é ter obras. Essas obras vão testificar que você realmente é nascido de novo, que realmente você é nascido de Deus. Você vai então refletir a imagem de Cristo. Ser a luz do mundo não é que a luz é sua, não é a sua luz própria, mas é como a lua. A lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Assim, eu e você não temos essa luz por nós mesmos, mas nós refletimos a luz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, esse brilho que vai vir naturalmente sobre mim e sobre você é o brilho de Cristo. É você ser imagem de Jesus Cristo. É você ter as características impressas de Jesus Cristo sobre a sua vida. É o fruto natural do Espírito Santo, a alegria, o amor, a paz, a mansidão, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o autocontrole, o domínio próprio. Tudo isso
são consequências naturais que vai vir sobre a sua vida. E se você tem a fé e fala, não, eu creio em Cristo, Jesus quer só meu coração. Mas sua conduta vai totalmente contrária aos princípios bíblicos. Suas condutas vão totalmente contrárias à palavra da verdade. Então, eu posso concluir, de acordo com a palavra, que sua fé não é verdadeira. Porque essa fé em Jesus Cristo, ela traz mudança. Ela traz uma mudança de dentro para fora. Não é você mostrar para alguém que você é isso ou aquilo. Não, não. Isso é uma consequência natural do seu relacionamento com Cristo. Porque quanto mais você se achega a Cristo, mais semelhante a Ele você se torna. O contrário também é válido. Quanto mais distante, mais fora, mais distante dessas características você não vai apresentar essas características que se igualam a Cristo. Então, que possamos compreender o que é verdadeiramente ser o sal da terra, o que é verdadeiramente ser a luz do mundo. É o resultado dessas bem-aventuranças que nós aprendemos nos 2 vídeos anteriores. É o resultado da alegria de Cristo. E não podemos perder, como nós lemos, o sal, se ele perder o seu sabor, ele não presta para nada, a não ser pisados pelos homens. E se você se diz ser cristão e não está incomodando o mundo à sua volta, se tudo ali, as pessoas estão te aceitando normalmente, não veem você como um cristão, não sabe nem se você é cristão ou não, pela sua conduta, algo está de errado. Porque a luz, ela vai sim dissipar as trevas. É natural isso. A sua conduta, ela vai incomodar. E se você não está incomodando, porque também tem as pessoas ainda que perderam o temor de Deus. E mesmo sabendo, mesmo com a sua conduta, eles não vão aceitar. Tem esses ainda. Mas, uma coisa importante, se você não está causando dor na ferida, se você não está, sua conduta não está incomodando o mundo à sua volta, algo está de errado. Você precisa nós precisamos rever os nossos princípios. Se realmente estamos sendo o sal da terra, se realmente estamos sendo a luz do mundo. Porque a consequência natural é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. A consequência natural, essas obras de ser alcançado por Cristo, é um resultado natural. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.